Bom dia, meus queridos e amados alunos do sexto ano. Aqui quem fala é o professor Pedro. E hoje vamos trabalhar em História o capítulo 5, cujo título é Egito Antigo. Mas antes de nós trabalharmos sobre este assunto em específico, eu pediria que vocês pudessem justamente entender o significado de Império Teocrático de Regadio. Por que império? Porque nesse caso nós temos o líder que tem um poder centralizado em suas mãos. Por que teocrático? Porque esse mesmo líder, ele se autoconsidera um deus ou um representante de deuses. Leve em consideração que ao trabalharmos com o Egito Antigo, nós estamos trabalhando justamente com uma civilização que possuía uma religião politeísta, como assim? Acreditava em vários deuses. Por que de regadio? Porque nesse caso nós vamos ver o surgimento de uma civilização às margens do rio Nilo. Ou seja, os egípcios antigos conseguiram controlar ou dominar as cheias periódicas e, em função disso, conseguiram desenvolver a agricultura, fazendo daí então o surgimento de uma poderosa civilização chamada Egito Antigo, que é o nosso conteúdo principal. Bom, se vocês perguntassem para mim, professor, mas temos exemplos de impérios teocráticos de regadio? Temos sim. Um deles é o Egito Antigo, que vai surgir em função do rio Nilo. Nós poderíamos colocar também a Mesopotâmia, que vai surgir em função dos rios Tigre e Eufrates. Nós podemos colocar a China em função dos rios Azul e Amarelo. E também a Índia em função do rio Indo. Bom, aqui nós temos um mapa justamente localizando aí a história do Egito Antigo, ou seja, nós estamos falando aí do Nordeste da África. E aí chama a atenção que nós estamos trabalhando justamente com o rio Nilo, como vocês podem observar pela imagem, onde você observa que possui mais de 7.000 quilômetros de extensão. E em função, como eu falei anteriormente, quando os egípcios conseguiram controlar as cheias, eles conseguiram verificar que existia uma alta fertilidade nas margens desse rio, e em função disso, claro, vai surgir o Egito Antigo. E aí nós temos uma primeira questão. Seria interessante depois vocês pausarem para responder e depois, claro, me enviar. A primeira questão é essa. O que seria então um império teocrático de regadio? Como eu falei, depois dei uma pausa, respondam e me enviem. Dando continuidade, meninos, nós temos aqui então a formação do Egito Antigo. Quando vamos trabalhar com a ideia da formação do Egito Antigo, temos que levar em consideração nesse momento que tudo vai começar de maneira fragmentada. Nós não temos ainda então um poder centralizado. O que nós temos então? A formação de pequenas comunidades agrícolas, chamadas nomos. Essas comunidades ou aldeias agrícolas, elas tinham seus líderes, seus governantes, chamados nomarcas. Chama a atenção que, devido ao conflito entre os diferentes nomos, com os seus líderes, seus nomarcas, nós vamos ver o surgimento de apenas dois reinos, um reino do Alto Egito e um reino do Baixo Egito. Chama a atenção que nós poderíamos imaginar, professor, mas nesse caso surgiram apenas dois reinos e os conflitos não existiriam, muito pelo contrário. Aumentariam, se intensificariam, como aconteceu na história do Egito Antigo. Chama a atenção aqui, por exemplo, no Alto Egito nós temos um líder que usava justamente uma coroa branca. No Baixo Egito, o líder usava uma coroa vermelha. No processo de unificação dos dois reinos, do Alto e Baixo Egito, nós temos a união das coroas, entre branco e vermelho. Em um momento de guerra, quando já temos o faraó, ele vai usar de maneira costumeira, em momentos de guerra, diga-se de passagem, a coroa azul. Chama atenção aí, só fazendo justamente um resumo, né? Pequenas aldeias, nomos, líderes, os nomarcas. Chama atenção que nesse caso aí vocês têm a localização. O reino do Alto Egito era localizado nas terras ao sul do rio Nilo. Já o reino do Baixo Egito, as terras eram localizadas no norte. De onde? Do norte do rio Nilo. Chama atenção que nesse caso, lá por volta de 3.200 a.C., nós temos então a unificação dos reinos, do Alto e do Baixo. E quem que vai ser esse responsável por unificar os dois reinos? Será Menés. Menés, ele vai se tornar para nós então o primeiro faraó. E o que significa o termo faraó, como aí está para você nesse slide? Casa grande. E aí chama a atenção que, como aí diz também, ele é identificado a Horus, um dos deuses, né, do panteão, do conjunto dos deuses egípcios. Ele é filho de Ra,
o deus Sol. Dando prosseguimento, então, nós temos aí a divisão histórica do Egito Antigo. São em 3 períodos. Esses 3 períodos, chamados de período dinástico, ele é dividido em Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Ok, meninos? E aí, nós temos aí, vamos pontuar aqui algumas características, mas o que chama atenção em relação a esses slides é que nesse momento, logo no primeiro período, nós temos as grandes obras, né, de irrigação, criação de diques, de canais e também a construção de grandes pirâmides, aquelas que estão localizadas até hoje no Planalto de Gizé, como a de Quéopes, Quéfre e Miquerinos, que eram justamente faraós. O que chama atenção é que cada um procurou, né, justamente criar uma pirâmide maior que a outra, demonstrando o poder que eles possuíam na época, né? Chama atenção que, indo um pouco mais, né, em relação ao slide, vocês veem que o tempo nos permite visualizar justamente as 3 pirâmides de Gizé, Quéopes, Quéfre e Miquerinos. Vamos verificar que depois nós temos o período do Médio Império. O que nós podemos caracterizar em relação ao período do Médio Império? Que também houve um período de apogeu, de auge, de sucesso. Só o que chama atenção em relação aí, que realmente podemos colocar como uma das características principais, é a invasão dos Iquisos. Quem são os Iquisos? São povos oriundos da Ásia. Por que, afinal de contas, professor, esse povo ele resolveu ir para o Egito? Meninos, levem em consideração que, nesse caso, quando vocês estudaram na Mesopotâmia, você dividia a história de acordo com a chegada de povos invasores. Aqui não é diferente. Nesse caso, quando os Iquidos souberam que existia muita fertilidade, uma agricultura que gerava lucros e um surgimento de uma poderosa civilização, eles resolveram invadir. Então, quando você fala em Iquisos, você fala em invasão. Quando você fala em invasão, no Egito Antigo, você fala do segundo período, o Médio Império. E aí chama atenção, aqui não está registrado, já no final do período do Médio Império, ao passo que o Egito já estava conquistado por Iquisos, chama atenção como aí está localizado, né, para vocês, esse slide, que eles usavam armas que até então não eram conhecidas pelos egípcios, o que facilitou a conquista deles. No final desse período chegam os hebreus, justamente passando por um período de penúria, de grande seca, né, em função do Rio Jordão, e eles vão para o Egito Antigo, oferecer justamente o trabalho em troca de terras e alimentos. Andando um pouco mais, nós temos então aí justamente o último período, que é o Novo Império. Nesse caso, o que chama atenção, meninos, é que nós temos justamente a expulsão dos Iquisos pelos egípcios antigos. Chama atenção que os egípcios eles conseguiram então desenvolver armas como aquelas que foram usadas contra eles para poder expulsar esse povo invasor. Mas o que chama atenção é que, nesse caso, vários faraós, né, nesse período, tentaram ainda realizar alguns acordos, né, alguns tratados para justamente manter a paz, mas era muito complicado. O que chama atenção é que vocês poderiam falar, professor, mas e os hebreus? Os hebreus, vamos verificar claramente que quando os iquisos foram expulsos, eles ficaram. E os egípcios começaram a pensar, opa, vocês não estavam com os iquisos, então o que vamos entender é que os egípcios vão acabar escravizando os hebreus. E é claro, né, vocês lembram daquela história toda do libertador deles, que é Moisés, que vai aí libertar esse povo hebreu depois de 400 anos de escravidão, né? E em 40 anos no deserto, acaba atravessando, né, o Rio Vermelho e, consequentemente, chegando, né, à Terra Prometida, que hoje nós temos como nome de Palestina. Bom, continuando então o sexto ano, chama a atenção que nesse período também, conhecido como Novo Império, é um período de expansão territorial. Nós temos então o Egito Antigo conquistando novas áreas, novos territórios. O que chama a atenção é que nós temos vários, né, vários faraós de grande importância. Dentre eles, nós podemos citar Ramsés, como aí está escrito, né, o auge militar, um sucesso econômico e cultural. Nós temos também Tutankhamon, mas nesse momento o que chama atenção, e aí vocês têm que prestar muita atenção mesmo, é sobre Amenófis IV. Como vocês podem observar aí, Amenófis IV ele fez uma reforma religiosa, ele fez uma reforma monoteísta. Eu falei lá, um pouco mais lá na frente, no início da nossa conversa, que a religião egípcia ela era politeísta, ou seja, existia crença em vários deuses.
Só que o que nós vamos observar é que ao longo dos tempos, os sacerdotes possuíam muito poder, até mais poder que o próprio faraó. E Amenófis IV, ele teve uma ideia única em toda a história do Egito Antigo, que é justamente o quê? Criar uma religião na crença de apenas um Deus. Tanto é que ele mesmo muda o seu nome de Amenófis IV para Akenaton, aquele que adora Aton, aquele que adora o disco solar. Ou seja, qual era o objetivo então de Amenófis IV? Ele vai realizar uma reforma religiosa, ele vai realizar uma reforma monoteísta na crença de apenas um só Deus para justamente quebrar ou diminuir o poder dos sacerdotes. Tá ok, meninos? A história do Egito Antigo, ela termina quando eles são dominados pelos assírios, pelos macedônicos e por aqueles que conquistam todo mundo lá nas civilizações antigas, os romanos. Bom, aí vocês têm justamente a sociedade egípcia antiga, vocês têm nessa pirâmide desde o faraó até os escravos. Chama atenção que nesse momento vale a pena falar sobre os escribas, né, que são aqueles que são os escrivãos, que vão justamente, como o nome bem diz, né, relatar, narrar tudo o que o faraó, em seus discursos, suas conversas, os acordos, seus tratados, vai realizar no seu cotidiano. Chama atenção também que aí nós temos nessas três últimas categorias os artesãos, camponeses e escravos. Mas eu queria destacar os artesãos e camponeses. Lembra na Mesopotâmia quando eu falei que existia a corvéia? Aqui também existe, ou seja, lá na Mesopotâmia eu falei que em um determinado período do ano, quando a agricultura ela não era tão rentável, ela não produzia tanto, os cidadãos, no caso aí, os egípcios antigos, artesãos e camponeses eram obrigados a trabalhar para o Estado, tá bom? Então, só relembrar um pouco daquilo que nós vimos na Mesopotâmia. Em relação à economia, aí não está localizado, mas eu queria que vocês pudessem ouvir que ela é baseada em três atividades econômicas, tá bom? Em especial, a agricultura, a pecuária e o artesanato. E vocês não podem esquecer também que depois, com o desenvolvimento de toda essa base agrícola, agropecuária como um todo, né, como vocês podem observar, nós temos também o desenvolvimento do comércio, tá bom? Então, o professor poderia dizer, então, enquanto aluno sexto ano, que nós tínhamos 4 atividades econômicas? Sim, pode, sem problemas nenhum. Então, agricultura, pecuária, artesanato e comércio. E aí vocês veem que eles cultivavam cevada, linho, papiro, que eles usavam justamente, né, não só para a construção de móveis, mas também para relatar, narrar tudo o que acontecia ali, a criação de animais, em especial bois, porcos, cavalos. Eles tinham um comércio externo voltado para cereais, importavam pedras preciosas, marfim, que são as presas de elefantes, e por aí vai. Tá bom, meninos? Bom, agora vamos falar justamente sobre a questão 2 aí, ó. A questão 2 ele fala o seguinte: em relação ao Egito Antigo, caracterize. Aí eu quero que você depois, né, coloque no caderno, dê uma pausa e responda para mim. Como é que nós podemos caracterizar a política, a sociedade, a economia e por aí vai, tá bom, meninos? Bom, professor, uma dúvida poderia ter. Quais são os poderes do faraó? O faraó ele tem o poder militar, religioso e o político, tá, meninos? Bom, continuando agora, vamos falar sobre religião. Quando nós falamos sobre religião, uma das coisas que vocês não poderiam esquecer é que existem algumas palavrinhas próprias da religião egípcia, né? E do mundo antigo como um todo, em especial, né, da egípcia. Mas algumas delas nós podemos destacar aqui, que é o politeísmo. Já falei para vocês, crença em vários deuses. Ele coloca bem assim, antropozoomorfismo. O termo antropo significa homem, zoo, animal, mórfica vem de forma. Então nós temos aí na história do Egito Antigo deuses em forma humana, deuses em forma animal e também deuses em forma humana e animal, tá ok? Ao mesmo tempo. Chama atenção que nesse caso, meninos, vocês têm aí justamente uma crença na vida após a morte. O que seria essa crença na vida após a morte? É por isso que vocês precisam entender o significado do embalsamento ou mumificação, tá bom? Que daqui a pouco iremos trabalhar. Que, claro, isso vai ter uma ligação direta com as ciências e as artes do Egito Antigo. Lá em cima, como vocês podem observar nesse slide, nós temos aí novamente a questão do culto monoteísta implantado pelo faraó Amenófis IV, tá bom, meninos? Por que o professor teve curta duração?
esse culto monoteísta, essa reforma religiosa só durou enquanto ele esteve vivo. Depois, quando ele morreu, o seu sucessor voltou ao politeísmo, tá ok, meninos? Aqui nós temos alguns deuses, né? Bastet, Sekhmet, Íris, Horus, Osíris, Seth e por aí vai. Aqui nós temos também, né? Nós temos aí, por exemplo, outros como Ptah, Thor, Amós, Maat, por aí vai, tá bom? Esse é o que nós chamamos de panteão, ou seja, o conjunto de deuses das civilizações antigas, seja do Egito Antigo, seja lá da Grécia Antiga como um todo. Bom, aqui, meninos, vocês têm então o famoso Tribunal de Osíris. O que foi o Tribunal de Osíris? Nós temos aí a presença de todos os deuses. E aí chama a atenção que é posto na balança uma pena e um coração. Nesse caso, chama a atenção que você tinha aí o uso da justiça, em meio a um significado mítico, lendário, mas ao mesmo tempo chama a atenção que se porventura o coração pesasse mais que a pena, logo, justamente, vamos imaginar que está cheio de pecados e seria devorado por um deus metade humano, metade animal, tá bom? Um deus Sobek, tá ok? Alguns livros vão trazer que justamente esse animal que vai devorar esse coração cheio de pecado é uma formação, né, animal, enfim. Mas o que você tem que levar em consideração é que existia um tribunal mitológico entre os egípcios. Aqui vocês têm justamente, né, a ideia de um processo de mumificação. Você tem a dissecação, você tem o processo de embalsamento, onde você vai perfumar todo o corpo, né? Você vai retirar os órgãos para que justamente não entre em processo de putrefação, decomposição, o processo de envelopamento, ou seja, é algo bem requintado, bem organizado, bem sistematizado. O que chama a atenção, vocês poderiam perguntar, professor, nesse caso, por que afinal de contas existia todo esse ritual? Já falei anteriormente, era a ideia de que eles poderiam voltar à vida depois da morte. Agora, professor, mas quem tinha condições de fazer isso? Somente, no primeiro momento, os faraós. Depois, as pessoas que tinham condições financeiras. Tá bom? Aqui você tem mais uma imagem mostrando um processo. Aí você tem a presença do deus Anubis, né? Que justamente vai verificar, né? Isso é uma função toda mitológica. Você tem aí lá atrás o depósito funerário, né? O que chamaram de sarcófago. Aqui você tem a imagem, por exemplo, de uma múmia, de sarcófagos e por aí vai. Aqui outros exemplos dessas caixas funerárias. E aí nós temos a terceira questão. A terceira questão para vocês, ela diz o seguinte: caracteriza a religião egípcia e a importância do embalsamento ou mumificação. Tá bom? Então, de novo, né, você dá uma pausa, responde no caderno e aí depois me envie. Quando falamos em escrita egípcia, a mais importante delas é a escrita hieroglífica, tá bom? Nós temos outras duas, a hierática e a demótica, tá bom? Que eram menos usuais, mas a mais importante justamente é a que está aí, a chamada escrita hieroglífica, tá bom, meninos? Ela era muito usada justamente dentro das pirâmides, né, para amaldiçoar aqueles que quisessem, né, futuramente roubar os bens dos faraós. Aqui nós temos uma imagem interessante porque nos mostra como deveriam ser retratados nos livros didáticos os faraós, né? São negros, é da África e por aí vai. É bem interessante porque geralmente você vê um filme como Cleópatra e você vê lá uma figura branca, né? Enfim, né? É apenas uma ideia para nós pensarmos um pouco. Aqui nós temos a entrada de um dos templos, né? Que conseguiram resistir ao tempo. Infelizmente muitos foram se perdendo ao longo da história devido a guerras, conflitos e por aí vai. Nós temos a Esfinge, justamente aí as pirâmides no Planalto de Gizé, Kelpis, Kefre e Miquerinos. E aí chama a atenção, meus amigos, que então temos mais uma vez um roteiro de estudos, tá ok? Então aí depois você dê uma pausa, tem essa atividade para hoje aí, dia 20 de abril. O interessante é o seguinte, vocês verificaram que ao longo da videoaula vocês têm 3 questões. Então vocês farão no caderno e aí vocês ou enviarão para mim por este e-mail que aí está para vocês, ou tira uma foto do caderno lá com caneta, por favor, e manda pelo meu WhatsApp, tá bom, queridos? E aí na terça-feira vocês treinarão o AS, a atividade suplementar, com as questões do capítulo 5. Então, assim que vocês fizerem a atividade, as 3 que está aí, para segunda-feira, vocês me entregam, tá bom, meninos? Para vocês não ficarem justamente aí desorganizados, digamos assim, né? Então, menino sexto ano, eu quero aqui desejar a todos, né,
Um abraço bem caloroso mesmo, dizendo que eu estou com muita saudade de vocês. Infelizmente, né, ainda estamos distantes. Mas aqui, com a minha voz, eu quero poder dizer que realmente eu fico grato porque eu sei que vocês ao ouvirem isso, vocês sentirão um pouco, né, das aulas de história. Mesmo que eu não esteja na presença de vocês, mas através da minha voz, quero poder levar a todos, sem exceção, um conhecimento partilhado entre tanto a minha profissão quanto o conhecimento de vocês. Abraço, meninos. Até a próxima, se assim Deus permitir. Fui!